Amor Exigente deveria ser conhecido por todos e frequentado por todos, porque é um programa de qualidade de vida e muda a vida de muita gente. Agora, para quem tem o problema, a doença da dependência química instalado em casa, Amor Exigente é fantástico, tem feito muita diferença, tem sido luz para muitas famílias. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo hoje o Luiz Fernando, que é diretor de Amor Exigente e é psiquiatra, coordenadora da Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutora Ana Cecília Marques. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Gratidão, muito Cláudia. obrigada por estar aqui, gratidão. Ana Cecília, como vai? Boa tarde, doutora. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Luiz Fernando. Que joia, estou te ouvindo super bem. Espero que você também esteja me ouvindo bem e vamos conversar um pouco mais sobre dependência química, porque, como eu disse, é uma doença que tomou conta da nossa sociedade. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Infelizmente, nós não temos hoje só uma epidemia de vírus, né? Nós temos também um aumento do consumo de substâncias em geral, que para uma parte da população pode ser uma doença que é a dependência, uma doença crônica ao longo da vida. Então, sim, nós estamos tendo um aumento nessas questões. Os psiquiatras, de forma geral, ficaram muito preocupados logo no começo da pandemia, já imaginando uma consequência muito drástica em termos de desordem emocional, de desordem psíquica, né? E isso, pelo que eu acabei de ouvir, parece que se confirma, inclusive no consumo de substâncias ilícitas. Acho que travou o Skype dela. Será que volta? Vamos tentar ligar de novo? Vamos tentar fazer uma reconexão. Mas, enquanto isso, eu pergunto para você, Luiz Fernando, porque as pessoas ficaram muito aflitas, né? Muito angustiadas. As famílias tiveram que se reestruturar. Como é que você viu esse momento? Está vendo esse momento? É um momento único nas nossas vidas, não é, Cláudia? E se já havia latente a questão da dependência química, ela só se exacerbou nesse período. Porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, mais tempo sem ter, às vezes, o que fazer e sentindo ansiedade, sentindo medo e, para algumas pessoas, infelizmente, a droga entra como uma medicação para estas situações, não é? Então, o Amor Exigente recebeu muitas pessoas que nem conheciam o nosso programa, mas ao enfrentar essa questão da pandemia, buscaram apoio no lugar certo. Você, quando abriu o seu programa hoje, acho que você falou da palavra do dia, mas pensando no amor exigente, né, Cláudia? Naquela questão de que as pessoas não fiquem só, que busquem apoio. E no Amor Exigente nós não damos conselhos especificamente, mas trocamos experiências e isso é fundamental. Então, você que está aí passando um momento difícil na sua vida, venha para o Amor Exigente. Nós temos as nossas reuniões online, que são muito interessantes, acontecem aí praticamente todos os dias da semana e você pode obter o link no amorexigente.org.br/online. Lá estão os links das reuniões online para você poder abrir o seu coração, trocar experiências e buscar informação, né, Cláudia? Isso é muito importante mesmo. E foi mesmo com Amor Exigente que, na verdade, eu me encantei com este versículo. Uma vez a própria Dona Mara me falou, né? Eu pedindo orientação para ela em relação a algumas decisões que eu tinha que tomar com a Carolina, que queria estudar fora. E ela me disse, minha filha, acalme o seu coração, porque a Bíblia fala que a sabedoria mora na multidão dos conselhos. E eu vou falar sim, e converse mais, e converse com as pessoas. E foi ótimo. Obrigada, Dona Mara. Agora, neste momento de pandemia, você mesmo disse que muita gente procurou Amor Exigente. Teve o contrário? Teve algum retorno de uma família que falou assim, ai, que bom que veio a pandemia, porque o meu dependente químico teve medo de sair de casa e tá limpo, tá sóbrio? Sim, Cláudia. Na verdade, nós recebemos de tudo, né, no Amor Exigente. E houve, sim, estas partilhas. Ainda semana passada, uma bem parecida com essa. O rapaz saiu da comunidade terapêutica e, como resolveu obedecer o isolamento, está lá fazendo, então,
uma continuidade do tratamento na comunidade terapêutica familiar. O que seria uma comunidade terapêutica familiar? Gente, atenção, porque essa pergunta é útil para todos nós, para todos. Se você tem problema com dependência química, se você não tem, o nosso lar precisa ser uma comunidade terapêutica. Em termos práticos, como é que funciona? Pois é, a comunidade terapêutica surgiu para cobrir uma lacuna que a família não exercia, que é um lugar de rotina, um lugar de disciplina, um lugar de cooperação. E aí, então, o jovem era tirado da família disfuncional, onde não havia isso, levado para esse tratamento e depois devolvido para a família. Então, é importante que a família também se trate e seja uma nova família a receber o dependente químico que fez o tratamento. Exatamente com isso tudo que eu acabei de dizer, Cláudia. Rotina, cooperação. Nós estamos no mês 10 aqui, no mês 10 nós estudamos o princípio da cooperação. Espiritualidade. As famílias, quando chega a dependência química, elas ficam transtornadas e elas se esquecem de rezar, elas se esquecem de meditar e de ser boas e de buscar um pouco de paz. Então, a família terapêutica, ela tem tudo isso que a comunidade terapêutica tem, que é o que ela não tinha antes da internação. Cooperação, disciplina, regras, limites e espiritualidade. Muito bom. É interessante que quando a gente pensa em comunidade terapêutica, eu pelo menos penso na diretoria de uma comunidade terapêutica, conversando com seus funcionários, instruindo. E aí eu percebo que existe um distanciamento emocional que eu penso ser necessário quando a família está adoecida, porque as emoções estão todas bagunçadas, né? E ali tem um respeito ao dependente químico e existe espaço para que ele cresça, né? E muitas vezes o que a gente vê, a gente já conversou sobre codependência aqui algumas vezes, é que existe o contrário, né? O dependente químico fica abafado na dependência, na codependência do responsável que está ali se alimentando daquela doença dele. É bem complicado isso. Você falou a palavra mágica aí, né? Você usou distanciamento emocional, né, ou desligamento emocional, e muitas vezes as pessoas não entendem o que é isto. E não é você deixar de gostar do seu filho, do seu esposo, ou do seu irmão, ou às vezes até dos seus pais, porque tem muitos pais e mães na terceira idade que estão se tornando dependentes químicos, em especial de remédios, medicação para dormir e tudo mais. Então, não é desligar-se emocionalmente, não é deixar de gostar, não é ficar separado fisicamente, mas é não ficar tomando conta, não ficar controlando, que são as características do codependente. Porque, na verdade, a gente adoece quando a gente fica tomando conta, quando a gente fica vivendo a vida do outro. Porque Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Né? Ah, mas é meu filho. Bom, mas ele tem capacidade de cuidar da vida dele. E se você continuar cuidando da vida dele, ele não vai conseguir cuidar. Não é assim? Não é? Ema, cada um com seus problemas. E é verdade. E é desse jeito mesmo. A Amor Exigente me ensinou que quando a gente faz pelo outro, aquilo que o outro é capaz de fazer, a gente humilha o outro. Então a gente precisa prestar atenção. E isso requer esse desligamento emocional, porque senão a gente não consegue enxergar, né, Luiz Fernando? Muito isso que você está falando, Cláudia. A gente fica cego, não é? E a gente se vitimiza também. Outra característica do codependente é ele se vitimizar, é ele se sentir a última pessoa do mundo e não mais ter prazer por nada. E Dona Mara nos diz com sabedoria, ela é de fato, além de uma grande líder de Amor Exigente, uma pessoa muito sábia. Ela pede que nós não deixemos na mão do outro a nossa felicidade. Que a gente não dê o poder da nossa felicidade para nenhuma outra pessoa. E isso é muito importante e você no Amor Exigente vai aprender essa e outras lições, esse desligamento emocional. Eu estou no social por causa do isolamento social, é desligamento emocional e trabalhar os sentimentos, né, Cláudia? A verdade, trabalhar a ética dentro da família, em especial com os filhos do dependente químico, com as crianças que estão convivendo com essa questão toda e às vezes elas são um pouco esquecidas e como é importante que a gente esteja bem, que a gente tenha bons comportamentos, porque
a criança que está convivendo e vendo isso tudo, ela só vai ver o que nós estamos fazendo e não o que nós estamos falando. É verdade. Luciano, vou pedir 2 minutos para a gente tentar mais uma vez a conexão com a doutora Ana Cecília e eu volto aqui já já, combinado? Combinado. Nesse meio tempo, você pode mandar a sua pergunta, abrir o seu coração no 11 9 50 45 18 40. Vamos lá, vamos continuar, mas sempre pensando naquilo que pode deixar a gente cada vez melhor, né? Vamos voltar aqui e vamos tentar mais uma vez a conexão pelo Skype com a doutora? Para dar certo, porque doutora Ana Cecília já está. Estamos aqui, doutora. Agora eu acho que não vai cair, porque até a imagem ficou muito mais nítida. Então vamos voltar para o nosso assunto. Acho que nesse meio tempo você acabou não ouvindo o que a gente falava, né? Mas a gente conversou um pouquinho sobre esse drama da dependência química. Então, o que você estava falando para a gente em relação ao uso de medicamentos e drogas ilícitas? Bem, eu acredito que a conclusão inicial que eu fiz foi que, com todos esses fenômenos que angustiam o ser humano, né, a pandemia e outras questões, né, a questão da própria situação econômica, do desemprego, enfim, o consumo de substâncias em geral aumentou mesmo e tenderá a aumentar se a gente não resolver essa situação, que é o que a gente chama de qualidade de vida, né? Que você também começou o programa desafiando que todo mundo pense que a qualidade de vida é um referencial para que a gente ajuste os nossos modelos de viver, né? Para que a gente atinja as metas propostas, né? Então, de como isso é importante. Eu acho que um pedacinho dessa história que eu venho dizendo é que, como a sociedade se transformou, né, e isso vai acontecer ao longo desse processo que é a nossa história, né, e nós estamos numa transição muito importante, numa transição da família, numa transição até dos valores, enfim, da filosofia de cada um. É preciso que a gente revisite os valores humanos, né? Eu acho que nunca é demais, e a pandemia trouxe isso para a família, né? Um momento de estar junto com a família, de acordar, de dividir o trabalho, dividir os sentimentos bons e ruins, e que a gente aprofunde esse estar junto, essa coalizão, por meio dos valores humanos, porque só revisitando esses dogmas da nossa existência que nós vamos conseguir entender o outro, se colocar no lugar do outro quando a gente está bem, se mover para que a gente possa muitas vezes ajudar o outro e entender na nossa expertise, né, Amor Exigente, eu e muitos que estão nessa área, qual é o sofrimento que uma família tem quando tem um de seus membros dependentes, né? Quer dizer, é quase que um colar em cima, o sofrimento do indivíduo que adquiriu esse transtorno, começa esse mesmo processo nos familiares. E nós não podemos separar esse tratamento, essa intervenção nunca, porque senão esse indivíduo vai ter mais dificuldades para se equilibrar. Bom, quando não tem família, a gente providencia uma família substituta, né? E os próprios grupos de autoajuda, como a E, o AA, o NA, fazem esse papel, né? De criar essa coalizão para emprestar a motivação, emprestar o meu equilíbrio, as minhas conquistas, os meus valores que muitas vezes o usuário perdeu. Tá? Então, eu acho que é ruim, é péssimo, né? A gente olhar para esse momento do mundo, né? Mas tem algumas coisas que podem melhorar e eu acho que essa convivência com a família é muito especial e tem que trazer muitos benefícios, porque do meu ponto de vista a família é o melhor agente de prevenção.
Perfeito. E aí é importante a gente, como família, e eu digo isso para você que tem um dependente químico na sua casa, perceber se a sua família está ajustada, se a sua família é a motivação, se ela é a comunidade terapêutica que seu filho precisa, né? Por isso que a doutora falou da importância da família se tratar junto. Quer dizer, não adianta cuidar só do dependente químico, é isso? É isso. É isso. E eu me atrevi nessa última semana. É um caso muito difícil que nós acabamos tendo que internar, né, o nosso paciente, enfim. Eu me atrevi a conversar com a equipe terapêutica, com o diretor do local e pedir que o pai ou a mãe, alternando, né, nesse lugar, pudessem participar das atividades terapêuticas desse jovem internado, né, porque ele dizia da saudade dos pais, ele dizia de como ele estava solitário, lógico, ele estava no início do processo, intoxicado, mal entendendo o que estava fazendo dentro do hospital. Mas se essa família pode entrar nesse tratamento, o benefício tem mão dupla. Vai ajudar o paciente que se sentiu perdido, né, muito mais do que ele já estava por conta da doença, e vai ajudar também os familiares que de fora não sabiam direito por que tudo isso aconteceu, tinham questões enormes em relação a esse transtorno aí que o jovem adquiriu. Então, eu estou lá questionando a equipe, dizendo, olha, deixa o papai participar do grupo, deixa a mamãe participar da consulta, enfim. Vamos abrir um pouco esse tratamento, né? Vamos olhar para esse núcleo que é o mais importante da sociedade, que é a família. Perfeito, Luiz Fernando. Eu fico encantado de ouvir a doutora Ana. Há tantos anos que nós ouvimos os ensinamentos delas nos nossos congressos e cursos. E esses últimos dias ela esteve falando aí a respeito das necessidades que a família e o dependente químico tem aí já num pensamento de política sobre drogas. Então, eu queria ouvir isso também. Eu gostaria também que ela pudesse falar um pouquinho aí para nós sobre isso. Bom, o Luiz Fernando que é especial, né? É muito atento e muito sensível, né, Luiz? Eu fico indignada, né? Me dá até, eu tô bem velhinha já, e aí eu luto nessa área há quase 40 anos. Eu não entendo como é possível que a gente faça uma política que não esteja referendada pela família. Então, uma política de drogas que o familiar, né, então o próprio AE e outras instituições que agregam, juntam as famílias, né, não participem dessa discussão. Né? A política não, provavelmente essa política não vai se encaixar no planeta nesse momento, né? No planeta Brasil, porque é preciso ouvir o que a família está dizendo, do que ela entende por essa doença. Nós, não só eu, mas muitos, né? A própria doutora Fátima, a doutora Roberta, muitas pessoas pesquisaram família, e quando a gente pesquisa sobre família, eu me lembro na minha supervisão lá do CAPES da Cracolândia, da Praça da Sé, quando a gente perguntava para a família, nós tínhamos um teledrogas para dar informações sobre drogas e locais de tratamento. Quando a gente perguntava, família, mas o que você acha que é melhor para o seu filho nesse momento, que você está falando com a gente, que você está em contato? Internação. E a gente sabe que não é internação, é a minoria que se interna. Por quê? Porque nós não temos a política que faça prevenção, né, que possa orientar sobre o tratamento, qual é o melhor tratamento disponível, ou que controle a droga na comunidade, que faça controle das drogas. Então, a família entende que se o indivíduo chegou com aquela doença até ali, e ela vai enxergar bem mais tarde por vários fenômenos, né, é só internando que resolve. E a gente sabe que não, que é a minoria que precisa de internação. 95% se beneficia de outros tratamentos, né? Então, como que a gente não vai ouvir a família?
Então, a família precisa de tudo. Ela precisa aprender, se informar, se atualizar. Nós estamos no século XXI. Quando eu comecei nessa área, não existia dependência de nicotina, que é a substância que causa dependência que tem dentro do tabaco. A indústria escondia da gente até lá, 1990. Nós estamos no século XXI, a gente conhece dependência de drogas que a gente nem sabe por onde começa o tratamento, de tão misturadas que elas são. Como que a família não tem que ser a primeira a aprender? Então, uma política de drogas que não tenha prevenção para todos não serve, não se implanta, não funciona, vira porta giratória, o paciente entra e sai do tratamento. A nossa média de internação, segundo a tese da doutora Fátima, é de 3 internações por pacientes. Imagina, 3, eu estou dizendo que é a minoria que precisa de internação. Então, eu acho que a gente precisa revisitar a política, temos feito isso, mas precisa mais. Foco na família. Foco na família. Muito obrigada, doutora Ana Cecília, sempre cooperando com Amor Exigente. Muito obrigada, Luiz Fernando. Você que ainda não conhece, conheça, entra no site amorexigente.org.br. Peça o link para participar das reuniões, são todas online atualmente. 1925196555. 1925196555. Até a próxima oportunidade, doutora Ana. Obrigada pela oportunidade. E para o meu familiar, Ronaldo da Laranjeira, energia. 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 Obrigada, Gratidão, Luiz Fernando. Cláudia, paz e bem. Muito obrigada. Alegria. Alegria, sempre.